Estamos iniciando mais um programa Questão de Direito. Hoje tratando do tema sobre violência doméstica. Está aqui conosco o professor Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, a violência doméstica é um tipo de delito, né, inerente ao ser humano. E, em consequência disso, é um ato universal. Né? Como é que surgiu essa regulamentação desse tipo de ato de violência doméstica? Bem, a questão da vítima de todo crime, de qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência física, moral, psicológica, essa preocupação com esse tema das vítimas, ele surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial com o massacre dos judeus pelos nazistas. A partir dessa época, na década de 50 em específico, começaram a surgir estudos e pesquisas demonstrando a participação da vítima, o sofrimento que as vítimas tinham nesse processo. E daí para lá surgiram os estudos sobre as chamadas minorias vulneráveis, um grupo específico de pessoas que, por sua particular situação, estaria mais fragilizada, teria mais probabilidade de ser vitimizada por uma forma de ataque. Então, foram criadas várias leis, houve um movimento dos direitos humanos que floresceu nesse meio tempo, e você tem, então, leis específicas para proteger essas chamadas minorias vulneráveis. Você tem o quê? A infância e juventude, você tem leis que protegem os idosos, leis que protegem os deficientes físicos, e a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/06, que, no caso, trata as vítimas de violência doméstica. Tá. Você está mencionando a questão da qualificação da pessoa agredida como a vítima, né? Essa vitimização, como é que ela ocorre? Em que circunstâncias que ela se torna presente? A criminologia, ela trata do tema da vitimização como um processo de sofrimento que a vítima ela passa no decorrer ou oriundo de uma agressão. Então, por exemplo, você tem principalmente a vitimização primária e a secundária. A vitimização primária é aquele sofrimento emocional, aquele sofrimento direto do ato violento. Se alguém é agredido, são as marcas, são as dores que a pessoa sente diretas provocadas por essa agressão. A vitimização secundária é o sofrimento que é imposto à vítima por conta da omissão do Estado ou da incompetência do Estado de dar uma resposta para aquele crime. Por exemplo, é o que ocorria com a violência doméstica antes da Lei Maria da Penha. Muitas vezes a mulher era agredida e procurava uma ajuda do promotor, do delegado de polícia, e não encontrava uma estrutura mínima adequada para ela poder se abrir, colocar todo o seu problema, expor o seu problema de uma forma mais adequada. E, infelizmente, ela enfrentava o juizado especial criminal, que não é o local adequado para se tratar dessas questões muito complexas como a Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica. A criminologia já tem denunciado nos últimos anos, já havia denunciado que o juizado especial criminal não resolvia a questão da violência doméstica. Como? Você tinha um número muito grande, por volta de 90% ou 95% de casos, que a mulher vítima da violência doméstica, ela simplesmente, em juízo, renunciava a qualquer representação para que o marido fosse punido. Ou seja, havia agressão, a polícia era chamada, tomava-se a providência de prender o marido ou o agressor, e quando chegava na audiência, de cada 10 casos, 9 não eram resolvidos. A mulher simplesmente voltava para casa com aquele problema. Então, a criminologia está sempre a denunciar essa falta de legitimidade do juizado especial criminal de resolver o problema. Porque a partir do momento que você, com uma abordagem jurídica que seja, você devolve a mulher para sua casa com o problema, você não está resolvendo o problema. Então, você via uma certa preocupação de muitos juízes, promotores e advogados em fizemos 100 audiências envolvendo violência doméstica no juizado, ou fizemos 500, mas que na prática não redundava em nada. Ou
e causava uma grande frustração nas vítimas, no caso a mulher. A Lei Maria da Penha ela quer reforçar isso, ela quer acabar com essa situação da vitimização secundária, ela demanda a existência de delegacias especializadas. É mais do que justo que uma mulher, ao ser agredida, procure uma delegacia de polícia e tenha lá a figura de uma delegada para ouvi-la. Porque às vezes a mulher é vítima de agressões sexuais e se chega para conversar na delegacia, naquele primeiro contato, encontra um homem e pode ficar um pouco intimidada para prestar um depoimento mais claro sobre o que aconteceu. Então, você tem também aqui a lei determina que os estados, que deve ser criado nos estados, a figura do juizado da violência doméstica, ou seja, um órgão multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, promotoras, juízes e defensores para tratar especificamente dessa violência doméstica. A lei, então, ela prevê também situações como medidas de proteção, como o afastamento do lar pelo agressor, a decretação de sua prisão, se for o caso. Então, ela avançou bastante para tentar superar essa má resposta que o Juizado Especial Criminal dava no caso de violência doméstica. Tem, muito bem. Mas essa lei que foi... Ela não tem 2 anos ainda de existência, né? Uma lei muito nova, foi em 2006. Agosto de 2006. E ela foi denominada de Lei Maria da Penha. E qual foi o principal motivo, né, dessa conceituação, dessa nomeação da lei em nome de Maria da Penha? Sim. Maria da Penha foi uma das vítimas da violência doméstica. Ela sofreu pelo menos 2 tentativas de homicídio por parte do então companheiro dela. Ela estava dormindo uma vez e levou um tiro e ficou paraplégica. Depois, posteriormente, o seu então companheiro tentou eletrocutá-la, matá-la com eletricidade, né? E ela conseguiu sobreviver. E desde então, a Maria da Penha e todas as ativistas e as pessoas que realmente estão preocupadas com as agressões que as mulheres sofrem no Brasil, resolveram encampar num movimento que culminou com o advento dessa lei, o nome Lei Maria da Penha. Maria da Penha é um símbolo para todas as mulheres que são vítimas desse tipo de agressão e não receberam a devida proteção do Estado. Eu estou vendo aqui nas minhas anotações que esse aglomerado de pessoas, os ativistas que realmente buscaram meios para poder exigir que o Brasil tivesse uma lei mais protetiva em relação à vítima da violência doméstica, procurou órgãos internacionais para que isso pudesse viabilizar. Até porque essa condição que levou o processo dela contra o marido dela foi em 1983. Então, a lei agora em 2006. Então, mais de 20 anos depois da ocorrência do fato é que realmente veio redundar nessa lei protetiva, né? Nessa amplitude da lei. Sim. Basicamente é o seguinte, o nosso direito penal é um direito penal unicamente centrado no réu. Com muito custo, os vitimólogos, os criminólogos e sociólogos, esses movimentos, eles estão agora tentando derrubar isso. Como? Buscar-se, sim, a centralização no réu, mas buscar-se também observar a questão da vítima. Ou seja, tem que se ter respeito também à vítima. Então, você pode ter acompanhado que nossa legislação processual penal de 1940, atual, mas agora em 2008, foi inserido no Código de Processo Penal um capítulo que trata de direitos que a vítima do crime tem durante um processo criminal. Mas isso não é fácil. Mesmo tendo os direitos, muitas pessoas são contra. Muitas pessoas são contra no sentido que acham que o direito penal tem que ser centrado só no réu e que a vítima se exploda para o seu lado. Seria mais ou menos o que o juiz Sérgio Moro, como é que falou recente, numa declaração à imprensa, que se você é vítima de crime no Brasil, o problema é seu. Então, o legislador ele quer romper essa forma de se ver basicamente, unicamente um réu, mas ele tem que se ver o quê? Tem que se ver a situação do réu e também a situação da vítima. Muito bem. Nós vamos passar para um breve intervalo e voltaremos já já.